aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois homens, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, invocando o auxílio do Espírito Santo para nos fazer compreender essa palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado, nós vimos João Batista encontrar Jesus um dia depois de tê-lo batizado, e quando Jesus caminha perto de João Batista olha para Jesus e falou para os que estavam seguindo a ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele foi que eu disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu e que passou à minha frente. Duas coisas importantes nós ouvimos domingo passado. Quando você proclama que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando você reconhece a grandeza de Jesus e deixa Jesus passar à sua frente, sabe o que acontece com você? Vamos ver? Você vai assustar um pouco, mas vamos ver. Tome lá.
Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 23, número 9 do seu folheto. Prestemos atenção. Essa cena aqui acontece depois daquela de domingo passado, embora aquela fosse no Evangelho de João, mas é um relato aprofundado e continuado que nós acompanhamos. Crianças, vejam, todos juntos. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia. Para lá. João Batista declarou Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. João Batista disse que ele passa à minha frente porque é mais importante do que eu. E João Batista hoje foi para onde? Na cadeia. Bem nessa semana que a gente está vendo pipocar a explosão das cadeias, dos presídios no Brasil. Mais de 1.400 centros penitenciários e presídios pequenos, médios e grandes no Brasil. João Batista foi preso não porque cometeu um crime desses comuns, mas porque ele declarou Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista disse que existe pecado nesse mundo e que ele é capaz de tirar esse pecado do mundo. João Batista foi capaz de deixar Jesus passar à sua frente, reconhecer a grandeza de Jesus. Repita comigo: quando eu tenho coragem de declarar Jesus como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, quando eu deixo Jesus passar à minha frente, por causa dele, como João Batista, eu sou capaz de perder até a minha liberdade e a minha própria vida. Epa, agora ficou sério, né? Será que nós somos capazes mesmo? Você, por causa de Jesus, topa perder sua liberdade e até sua própria vida, por causa da causa que ele abraçou? A causa que ele abraçou é tirar o pecado do mundo. Quando João Batista é preso, Jesus fica sabendo, volta para Galileia, vai lá na terra dele, em Nazaré, despede da sua mãe, da sua família, dos seus vizinhos, dos seus parentes, e muda para Cafarnaum. Pode ser uma estratégia para fugir do esquema pesado de perseguição. Minha gente, se prendeu o camarada que batizou Jesus e anunciou Jesus como Cordeiro de Deus, prendeu, e não só, crianças, cortou a cabeça dele. Se fizeram assim com João Batista, imagine o que não vão fazer com o próprio Cordeiro. De vez em quando eu tenho que repetir para mim mesmo: Antônio, você segue um que foi pregado na cruz, Antônio. De vez em quando eu tenho que dizer para os irmãos e irmãs na paróquia, para um irmão, uma irmã que dedica a sua vida nos serviços da igreja, na sua missão na família, dizer: olha, não se esqueça, você segue um que foi perseguido, rejeitado, pregado na cruz, foi morto. Jesus muda, rompe com a família, muda, vai lá para Cafarnaum, versículo 14, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Toda a igreja, bem bonito. Terra de Zabulon, terra de Neftali,
caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Para lá. A região da Galiléia, que era dividida por essas duas grandes províncias, Naftali e... qual é o nome da outra? Zabulon. Essas duas regiões compunha com várias outras regiões o país de Israel. Davi, no ano 1000, pegou essas pequenas regiões chamadas de tribo ou de pequenos territórios, uniu todos e criou uma confederação de tribos, uma federação como o Brasil, que é uma federação de estados, não é? Criou uma unidade, um país. Isso foi no ano 1000. Davi morreu, assumiu Salomão morreu, assumiu os 2 filhos dele, que virou uma brigaiada danada por causa de herança, os filhos de Salomão. Mas no ano 720 mais ou menos, o país vizinho do norte, a Síria, se torna uma grande potência, e invade o país de Israel. O país era dividido em região do norte e região do sul. A Galiléia é o norte. É uma região ao redor de um mar de água doce no meio do deserto. E um rio caudaloso que corre no meio do deserto. Quem não quer uma terra dessas? Imagina a importância disso. Lá viviam muitos trabalhadores, pescadores, agricultores, criadores de tudo quanto é tipo de animal. Era uma rota de quem vinha do alto da Grécia, da Síria, da Babilônia, que rodava por cima das cordilheiras das montanhas e descia a costa do mar e ia para o Egito. A Síria invade aquela região e humilha ao extremo o povo que vivia lá. Agora vocês imaginem um país invadir o outro e fazer isso exatamente com o povo da roça, com os caipira. A Galiléia é a região do povo simples, trabalhador rural, pescador. Há 700 anos antes de Cristo, isso aconteceu. E o evangelista Mateus conta que Jesus iniciou a missão dele. Para quê? Para naquela terra marcada por humilhação, opressão, ferida, destruição dos países vizinhos, foi lá, no meio daquela terra, do povo simples, pescador, trabalhador da roça, que brilhou uma luz. Foi lá que Jesus começou a missão dele. Agora, nós vamos ver 3 características da vida de Jesus. Jesus inicia a vida de missão dele, a vida pública. Se você ler a vida de Jesus, nos 4 evangelhos, ou na Sagrada Escritura toda que fala dele, Jesus, nesse pequeno texto, é apresentado como alguém que realiza 3 obras extraordinárias. Vamos ver? Lá na Galiléia, no meio dos pescadores, do povo simples e do povo da roça, Jesus, versículo 17, tomem comigo. Eu queria muito que vocês jovens, eu estou vendo que tem muitos jovens na igreja, muitos casais jovens, vocês que pensam um futuro para a vida de vocês na família, prestem atenção. Jesus representa você, esposa, esposo, você jovem, está com 30 anos aqui, saindo de casa, saindo da casa da família, mudando. Quantos estão aqui na igreja e que vieram de fora para cá, para o Canedo, também para iniciar uma etapa nova da vida? Presta atenção em Jesus, para ajudar você a organizar a sua vida melhor, na etapa em que você se encontra.
versículo 17. Primeira característica da vida pública de Jesus, depois de mudar lá de Nazaré, ele foi morar na casa de Simão Pedro. Presta atenção, leia comigo. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo. Para lá. Jesus começou a fazer o quê? Pregar. Dizendo o quê? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Repitam comigo. A primeira atividade de Jesus no mundo foi pregar. E nós não costumamos gostar muito de pregação. Pregação, na nossa cultura e na nossa formação, influenciada pela televisão e pela imagem, pela internet, pelo celular, pela imagem que acelera a mente. Pregação é um trem chato de ouvir. Nós não somos educados à escuta. A pregação supõe uma disciplina de escuta. Nós temos tanta rejeição à pregação, que quando alguém vem falar alguma coisa para a gente debocha dele dizendo, lá vem você com sermão. Na linguagem cotidiana nossa, sermão, pregação, é uma coisa absolutamente desprezível que eu não estou afim de ouvir. Essa é a cilada que o mundo fez sobre nós, para tirar o nosso ouvido do que a igreja ensina na pregação. Esse é o golpe. Tirando o nosso ouvido da pregação do evangelho, da pregação da igreja, o mundo, a sociedade, a mídia, põe o nosso ouvido, os nossos olhos, o nosso corpo atento ao que eles oferecem. Por quê? A primeira tarefa de Jesus é pregar. Irmã, irmão, a primeira palavra que Jesus pronuncia pregando, qual foi a primeira palavra? Leia lá. Convertei-vos. Epa. Claro que isso não é agradável de ouvir. Quem de nós acha agradável alguém amanhã no serviço, hoje lá em casa ainda antes de dormir, alguém entrar no seu quarto e dizer para você, filho, filha, pai, mãe, irmã, irmão, esposa, esposo, antes de dormir quer dizer um negócio, você precisa de conversão. Para quem isso é agradável ouvir? Para ninguém, não é? É chato. Jesus, ao entrar no mundo, ficou 30 anos em silêncio. Quando ele inicia a sua missão pública, a primeira palavra que ele profere aos ouvidos do mundo foi: convertei-vos. Se lembram do Evangelho de Marcos? Eu insisti muito, a palavra conversão vem da palavra grega que significa metanoia. Meta é a direção da vida e noia é a minha razão, a minha inteligência, meu pensamento. A primeira obra que Jesus realiza no mundo é mudar a minha mentalidade. Até vale a pena recordar, porque conversão supõe ter coragem de fazer uma revisão da minha vida e perceber o que está errado em minha vida, o que precisa ser transformado. A palavra conversão, metanoia, é o contrário de pecado. A palavra pecado, da língua hebraica, aramaica e do grego, pecado significa errar o alvo. Você com arco e flecha jogando uma flecha. A palavra pecado na sua origem significa errar o alvo. E a verdade é errar o alvo, não é? Quando nós pecamos, pensa, para que eu fiz uma besteira dessas? Para que eu acertei uma errada dessas? A conversão é corrigir aqui.
Para corrigir o alvo, eu preciso corrigir minha mentalidade. A pregação forma a minha compreensão sobre Deus. A pregação forma a minha ideia, a minha opinião, a minha convicção. Repitam comigo: a primeira obra de Jesus, A primeira obra de Em Jesus minha vida, em minha vida é me chamar é me chamar para a conversão. para a conversão. Leia comigo, todos juntos. Convertei-vos, porque o reino dos céus está Próximo. Não fala o reino de Deus chegou. Preguei isso há poucos dias agora. Se dissesse o reino de Deus chegou, significava que Deus enfia o plano dele goela abaixo em nós. Deus não faz assim. Deus põe o reino dele perto de você e diz para você o que você precisa corrigir na sua vida para entrar para o reino. Precisa mudar a mentalidade, mudar a meta da sua vida. Aí você dá um passo e entra no reino. O reino de Deus, Deus não empurra você para ele, não empurra o reino dele em você. Deus te ama, e Deus te respeita profundamente como filho que ele te ama, como filha que ele te ama. Você só vai entrar no reino dele se você quiser, se você abrir a mente e deixar a pregação formar sua compreensão e sua convicção. Primeira atividade de Jesus é pregar. Segunda, anunciar que o reino chegou. Segunda atividade de Jesus, versículo 18. Crianças, presta atenção, meninada, não brinca agora não. Espera lá, versículo 18, todo mundo comigo agora. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão Pedro e seu irmão André. Estavam... Vai, Sandra. Estavam lançando a rede ao mar. Ajuda, Sandra. Pois eram pescadores. Versículo 19. Continua. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Versículo 21. Presta atenção, a mesma cena. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Lá em cima, Pedro e André estavam fazendo o quê? Pedro e André estavam lançando a rede ao lançando a rede, começando a trabalhar. Tiago e João estavam consertando as redes. Continue. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Então, pode pegar pesado? Pode? Pode? Vai mexer muito conosco essas duas cenas. Irmã, irmão, Jesus chama Simão Pedro e André, chama Tiago e João. O que Simão Pedro e André, Tiago e João têm em comum? Que Jesus os chama. Repitam comigo. Primeiro
Jesus não chama Jesus não chama desocupados. desocupados. Chama homens, Chama homens, pessoas pessoas trabalhando. trabalhando. Isso é importante, não é? Jesus não chega num bando desocupado e fala: já que vocês não estão fazendo nada, vem cá fazer um trenzinho para mim ali na igreja. Não é esse papo de Jesus, não. Você está aí lançando a rede, está aí consertando as redes. Vem, segue-me. Eu vou fazer de vocês pescadores de quê? De homens. Segue-me. Primeira característica: Jesus não chama desocupados. Segunda característica: Jesus chama Tiago e João, Simão e André, num ambiente de família. Jesus não vai atrás lá na fuleiragem chamar os camaradas, não. Entendido? Jesus, para te chamar, Ele te chama para a sua missão num ambiente de família. De filho, Tiago e João com o pai consertando rede, trabalhando em família. Tiago e João em família trabalhando. Simão e André em família trabalhando, irmãos. Pode pegar pesado. Sabe por que hoje em dia a gente sente uma fraqueza enorme e percebe que nós não nos sentimos chamados mais pelo Senhor como em outros tempos? Sabe por quê? Sabe por que hoje em dia o Senhor não tem chamado gente do jeito que chamou no passado? Porque a molecada não está trabalhando e não está vivendo em família. Vou até subir aqui, que é pesado o que eu vou falar. Disse isso já muitas vezes e eu repito, quase chorando. Nós estamos convivendo no Brasil com a primeira geração de rapazes e moças que chegaram à idade adulta, aos 20, 21, 23, 24, 25 anos, sem nunca ter aprendido a fazer nada. Isso existe? Nós temos uma molecada que não sabe nem lavar o prato que sujou. Isso existe? Mas tem um problema mais grave do que esse. Pela primeira vez na história do Brasil, e talvez uma das coisas mais raras na história de todos os países e povos, pela primeira vez no Brasil, filhos, rapazes e moças chegaram aos 16, 17, 18 anos, convivendo com um pai e uma mãe que ganharam os benefícios do governo, que viveram às custas da aposentadoria do vô e da avó. Filhos convivendo com pai e mãe e nunca viram seu pai e sua mãe derramar uma gota de suor. Isso também existe? Por isso é que não está tendo vocação para a igreja. Os poucos que trabalham estão estressados demais, que não dá tempo nem para escutar Jesus, porque está com uma sobrecarga infinitamente pesada aí nos ombros, e o resto nem trabalha, nem conhece pai e mãe que trabalha, e o mais grave, se chega à idade adulta sem saber fazer nada. No Brasil, mais de 35% dos que têm diploma não usam o diploma que tem para nada. Porque fez faculdade, mas não desenvolveu habilidade para trabalhar com nada. Se perguntar, tem diploma, mas sabe fazer o quê? Não sabe nada. 35%. De cada 100, um dos cursos que mais se faz no Brasil é o curso de Direito. De cada 100 que consegue fazer o curso de Direito, que é um curso caro, que os pais e mães se matam para botar filho para fazer curso de Direito, menos de 15% dá conta de fazer a prova, o exame da OAB. O curso não serve para nada. Isso existe?
No Canedo também? Então, minha gente, está faltando missionários, está faltando pregadores, está faltando gente para pescar homens e mulheres para Cristo. Não estamos encontrando quem vá pescar homens e mulheres para Cristo. Por que é que Jesus não está encontrando pescadoras e pescadores? Porque não desenvolvemos nossas habilidades, e Jesus não vai chamar desocupado e despreparado, e não temos um ambiente sadio de família para Jesus chamar. Eu vou dizer uma coisa mais dura. Se a sua casa, se a sua família se diz cristã, seguidora do Evangelho, e nos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos, você não viu brotar ninguém lá disposto a ser mensageiro do Evangelho de Jesus, a ser pregador do Evangelho, a ser presença transmissora do Evangelho, tem uma coisa errada com a árvore da sua vida, da sua família. Porque o sinal de que a árvore é boa é esse: a árvore, a pessoa escuta a pregação. Presta atenção numa coisa: o primeiro fruto da igreja, o primeiro fruto da pregação, o primeiro fruto da pregação de Jesus foi 4 homens para fundar a igreja. Wilson, fique quietinho. Wilson, senta. Hoje você não vai fazer bagunça não. Hoje cedo ele aprontou umas aqui. Senta bonitinho. Bispo, arruma um cantinho para ele. Hoje de manhã ele estava super agitado. Cuida dele para nós. E ele vai nas meninas. Ele incutia com as meninas. As meninas ficam doidinhas de medo. Senta lá, Wilson. Irmã, irmão, se na sua casa não se escuta mais a pregação do Evangelho, não existe mais conversão, como é que na sua casa vai surgir pregadoras e pregadores? Você não prega porque você tem dó, porque você foi criado num sistema que você não quer ser severo como seu pai, seu avô, sua avó. Você não diz e não transmite a verdade da fé, mas o traficante, a hora que sua filha, seu filho vai passando, fala: chega aí, velho, chega aí de boa, chega aí, velho, bora ali. Dá 2 dedos de prosa com o menino, mete o dedo no nariz do menino e tem o comando da vida dele pro resto da vida. Não é isso? Não é assim? E nós somos uns banana que não damos conta de transmitir a verdade do Evangelho, que a gente quer respeitar menino. Mas é lógico que as nossas famílias não vão dar fruto. Jesus não vai pescar homens e mulheres para ser padre, para ser freira, para ser diácono, para ser evangelista, pregadores, anunciadores do Evangelho, gente que vai de porta em porta e anuncia a mensagem do Evangelho. Tem muitas maneiras, não é só padre e freira não, mas também padre e freira. Tem um trem errado conosco. Cadê os pregadores que Jesus não tem conseguido pescar aqui em nossa vida, em nossa família, em nossa paróquia? Tem um trem errado comigo, pregador, e conosco, ouvintes da pregação. Tem um trem errado conosco. Nós vamos ter que acertar essa conta com ele. E o problema está em 2 coisas: meninas e meninos despreparados para nada, e famílias que não formam e não preparam os meninos e as meninas para nada. Não vamos meter a lenha só na meninada não. O problema somos nós, pais e mães de família, chefas e chefes de família. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente o comando de Jesus foi firme, provocou neles uma fisgada. Eles não sentiram nenhuma coragem e força para resistir à fisgada de Jesus. Você chama menino para rezar, ele não quer, mas o traficante chama para ir ali fazer uma arte, ele vai e submete.
Irmã, irmão, repita comigo. O primeiro fruto da vida de Jesus foi a pregação. O segundo fruto da vida de Jesus foi fundou a Santa Igreja. Isso é bonito, não é? Isso é muito bonito, minha gente. Primeiro fruto da vida de Jesus foi pregar, o reino chegou. O segundo fruto foi fundou a igreja. Aí você é daquelas pessoas ansiosas e depressivas que não gosta de escutar a pregação na igreja, mas depois entra na insônia à noite e liga os canais de televisão lá dos crentes, nas canalenhas, dizendo para você: irmão, não importa a sua religião, espírita, evangélico, católico, kardecista, pode ser o que for, vem aqui na igreja amanhã, que hora você vem que você vai receber a bênção. Igreja, placa de igreja não salva ninguém. Jesus não fundou a igreja, Jesus trouxe a salvação para todo mundo. A partir de hoje você vai ter que dizer, nas suas horas de insônia na sua casa, para esses pregadores falsos: Jesus fundou, sim, Ele fundou a igreja. Ele fundou a igreja. Foi a segunda obra. A primeira foi pregar, e a gente pode até dizer, o primeiro fruto da pregação, a igreja nasce. Aparecem homens e mulheres querendo anunciar com Jesus a obra da salvação que veio. Terceiro sinal, terceira obra da vida pública de Jesus. Leia, versículo 23, leia. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho. Para lá. Jesus andava ensinando e pregando. Irmã, irmão, pai e mãe, criança não escolhe se quer ser cristão. Você é obrigado a dar-lhe o evangelho da salvação. Você tem que transmitir a ele, a ela, o evangelho da salvação. Você não vai perguntar se ela quer. Como você não vai dizer assim: benzinho, você quer comer hoje? Hoje? Você fala: meu bem, você vai ter que sentar, que você vai ter que comer, senão você vai adoecer. Por que comida? Você pergunta ao menino, você não pergunta se ele quer. Você começa a fazer papagaice para convencer o bichinho de comer. E por que a pregação do evangelho e o ensino do evangelho, você pergunta se quer? Ah, você não quer ir para a missa? Então vou deixar na sua avó, vou te deixar lá na sua tia que quer ir para a missa. Não faça isso mais nunca com seus filhos. Jesus andava ensinando e pregando o evangelho do reino. A terceira obra dele, e curando. Isso mesmo. E curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Repita comigo. Ele prega. Ele funda a igreja. Ele cura. O problema nosso é que nós queremos somente a cura. A gente vem aqui todo mundo doido para ver a solução dos problemas. A gente não quer nem a pregação e a gente não quer o envolvimento nosso com a igreja. Até porque hoje em dia ficou muito cômodo para nós o nosso envolvimento com a igreja. O envolvimento nosso com a igreja hoje em dia não passa do nosso bolso. Até porque a maioria dos nossos pregadores hoje não interessam pela nossa salvação, interessam pelo nosso bolso, pelo nosso dinheiro. E nós gostamos desse discurso esfarrapado. É cômodo para nós que um pregador diga para nós que o nosso dinheiro tem poder de abalar o coração de Deus, que a minha oferta vai mexer com o coração de Deus. É bom para nós, nosso orgulho sobe. E é bom para o pregador também, dá um resultado danado, porque ele compra
ele compra avião importado, ele compra lancha de milhões, ele compra fazendas com dinheiro nosso. Fica muito bom para nós que ouvimos e para o pregador, para todo mundo ir junto para o inferno, para morar com o capeta, porque o pregador e os ouvintes da pregação fazem uma aliança perversa e diabólica. Eu vou ouvir o que me agrada e o pregador vai pregar o que dá resultado para a conta da igreja. E vamos todo mundo, pregador e escutador da pregação, para o inferno. Na mesma página do Evangelho, aqui em cima, no cantinho, o finalzinho da segunda leitura, versículo 17 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo faz um desabafo enorme, porque a comunidade de Corinto está uma brigaiada danada. Está todo mundo disputando numa vaidade enorme. Quem é da turma de Paulo, de Cefas, de Apolo, quem gosta de Jesus? E Paulo fala: não foi Paulo que foi crucificado, não. Entre vocês existe desentendimento, não pode ser assim. Versículo 17, leia comigo, toda a igreja. Abaixe um pouquinho o instrumento aí que está interferindo. Leia, versículo 17. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação. Presta atenção nisso. Cristo não me enviou para batizar, para fazer casamento, para fazer os batizados da paróquia. Para isso tem os diáconos aqui. Cristo me enviou para anunciar a boa nova da salvação, para pregar. Tem gente que morre de raiva de mim e chega na secretaria da paróquia e mete a lenha porque o padre não está por conta de fazer os batizados de todo mundo e os casamentos de todo mundo. Paulo está respondendo: olha, minha tarefa, Cristo não me escolheu e não me enviou para batizar, para fazer casamento. Cristo me enviou para pregar. É preciso de alguém que cuide da pregação. É preciso de alguém que se ocupe com a pregação, que estude, que reze, que medite. E chega aqui em cima e pega o microfone e não fale asneira. Embora sofrendo o que eu sofro e preparando o que eu preparo de vez em quando, ou sempre, eu tenho que pedir ao Senhor, porque a gente acaba falando umas coisas que tem mais a ver com a fraqueza da gente do que com a força da palavra. Cristo não me enviou para batizar, para fazer casamento, mas para pregar a boa nova da salvação. Leia. Sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Olha aqui para a cruz de Cristo. Olhe para cá. Você tem noção que não tem poder de oratória do padre, do pregador, mais forte que a força própria da cruz? Paulo diz: eu não me servi do poder da oratória, de ter uma linguagem elevada, culta, erudita, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Ela tem uma força própria. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Cristo. Diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. A sua cruz. A sua cruz. Tem uma força própria. Tem uma força própria. O que nela aconteceu. O que nela aconteceu. Em nenhuma outra. Em nenhuma outra. Aconteceu. Aconteceu. Seu sangue foi derramado. Seu sangue foi derramado. Para minha salvação. Para minha salvação. Sua vida foi oferecida na cruz. Sua vida foi oferecida na cruz. Para minha salvação. Para minha salvação. O seu amor foi derramado na cruz. O seu amor foi derramado na cruz. Para me fazer conhecer. Para me fazer conhecer. O amor de Deus por mim. O amor de Deus por mim. Que não poupou. Que não poupou. Seu filho único. Seu filho único. Mas o entregou na cruz. Mas o entregou na pela cruz. minha salvação.
salvação. pela minha salvação. Jesus, essa é a força própria a força da própria sua cruz. da sua cruz. Jesus, não me deixe não me deixe viver longe viver longe da força própria da força da própria sua cruz. da sua cruz. Seu sangue Seu sangue que me purifica, que me purifica. sua vida Sua vida oferecida oferecida que me salva, que me salva. seu amor derramado Seu amor derramado que me transforma. que me transforma. Amém, Amém. amém, Amém. amém. Irmã, irmão, pesado, né? Não é simples de jeito nenhum, nem para pregar nem para escutar, eu tenho certeza. O cansaço que eu fico, vocês também ficam escutando. Não é simples uma pregação. Escutar essa força da palavra, ela mexe com as entranhas mais profundas da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, não mexe? Quando Jesus chama Simão e André, Tiago e João, e eles imediatamente se deixaram tudo, sabe o que isso significa? Repita comigo. Quando eu aceito Jesus, Quando eu aceito Jesus, eu sou capaz, eu sou capaz, como João Batista, como João Batista, de renunciar à a minha liberdade, minha liberdade, a minha própria vida. a minha própria vida. Eu sou capaz, Eu sou capaz, como Pedro como Pedro e André, Tiago e João, Tiago e João, de renunciar de renunciar os meus empreendimentos, barca, rede, pescaria. Eu sou capaz de renunciar até os meus afetos, deixar minha família para trás, e seguir Jesus, para anunciar o Evangelho. Amém. Amém. Irmã, irmão, nós só estamos aqui hoje porque alguém um dia renunciou, como João Batista, como André, Tiago, João, Simão, renunciaram à vida, à família, renunciaram à liberdade, renunciaram à barca, o emprego, o sucesso da pescaria, os projetos, renunciaram. Nós só estamos aqui hoje ouvindo a palavra porque alguém um dia fez isso por nós. Jesus não te deixou na margaça, abandonado na margaça desse mundo. Ele fundou a igreja. Jesus, em resumo, Jesus, ele prega, ele ensina, ele tem o munus, a missão de ensinar. Jesus, ele abençoa, ele tira o pecado, ele salva, ele tem a missão, o munus de santificar. Jesus, ele distribui os dons, as graças, os benefícios espirituais, ele cura, ele tem o dom de governar e distribuir os dons de Deus a cada um de nós, conforme a necessidade que nós temos. Jesus ensina, santifica e governa a nossa vida, e ele faz isso através da igreja, que também prega, ensina, distribui os dons, os divinos sacramentos para nós, que também nos cura pelos divinos sacramentos. Jesus te chama, porque Jesus sabe os dons que ele te deu, para você transformar a sua casa numa casa não só que produz homens e mulheres para o sucesso do mundo, mas que produz homens e mulheres para o sucesso da pregação do Evangelho. Quem está me entendendo? Está entendendo? Se a sua casa não está despertando gente para a pregação do Evangelho, desconfie de todos os seus empreendimentos. Se eu perguntar aqui na igreja,
em quantas famílias é que tem um pastor de igreja de crente na família que abandonou a fé católica e virou pastor? Quase todas terão. Se eu perguntar qual família tem um padre e uma freira, quase nenhuma vai ter. Isso existe? Porque existe uma frouxidão católica na forma de receber a salvação que Cristo deu para a igreja que Ele fundou. Nós estamos desprezando a igreja que Ele fundou. Nós não estamos oferecendo vocação para a igreja que Ele fundou. Nossas famílias não estão gerando vocações para a igreja que Ele fundou. Aí está cada um inventando a sua e arrancando somente o dinheiro e dizendo que a gente está com capeta. Irmã, irmão, incline a sua cabeça. Peça a Jesus para te ensinar, para te curar, para te santificar, para te restaurar. Você imagine Pedro, André, Tiago e João, nem estavam escutando a pregação de Jesus, provavelmente estavam lá trabalhando, arrumando as redes e trabalhando, e ouvindo Jesus pregando para a multidão que estava no pé dele, aos pés dele. Mas quando Jesus terminou tudo, Jesus chegou em cada um deles e disse: vocês me entenderam, vocês prestaram atenção, venha, segue-me. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e diga: Jesus, Senhor, eu quero também te seguir, te servir. Eu quero imediatamente deixar tudo o que eu preciso deixar, para que a minha família se torne um celeiro de pregadoras e pregadores do Evangelho, para que o meu casamento, o meu lar se torne um lugar onde a sua palavra chegue aos corações. Jesus, eu vou deixar a sua palavra me converter, me formar, me ensinar. Jesus, eu te peço que a sua palavra hoje me cure de todo o pecado, de toda enfermidade do corpo e da alma. Eu te peço, Jesus. Vá falando com Jesus do seu jeito, vá conversando com Ele agora. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto. Para o mudo, e o que Ele me diz, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixas todas as coisas só por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão.
É difícil a caminhada e por isso Ele estende a mão. Vem me seguir, Fiquemos de pé. que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, Deixe o folheto no banco. feliz. Estenda as mãos para a cruz de Jesus. Deixa todas coisas só por mim. Diga comigo, Jesus, Jesus, por seu sangue por seu sangue derramado na cruz, derramado na cruz, a força da sua cruz a força da sua cruz é o seu sangue derramado. é o seu sangue derramado. Eu te peço, Eu te peço, cura cura tudo que me impede tudo que me impede de escutar a pregação da palavra, de escutar a pregação da palavra, tudo que me impede tudo que me impede de compreender a pregação, de compreender a pregação, de aplicar a palavra em minha vida, de aplicar a palavra em minha de vida, transformar a minha vida de transformar a minha do vida jeito que a palavra quer. do jeito que a palavra quer. A sua palavra A sua palavra é a minha salvação. é a minha salvação. Jesus, Jesus, por seu sangue, por seu sangue, salva-me salva-me de tudo que não sei De tudo que não sei. responder responder imediatamente imediatamente e seguir e seguir os seus passos. os seus passos. Jesus, Jesus, por seu sangue, por seu sangue, faz de mim faz de mim uma pedra firme, uma pedra firme, uma rocha firme da igreja, uma rocha firme da na igreja, minha família, na minha família, sustentando a fé da minha casa, sustentando a fé da minha casa, para que a minha casa para que a minha casa se torne uma árvore bendita, se torne uma árvore que bendita, produza pregadores Que produza pregadores do Evangelho. do Evangelho. Jesus, Jesus, por seu sangue, por seu sangue, cure as minhas feridas cure as minhas do feridas corpo e da alma, do corpo e da alma, as feridas espirituais, As feridas espirituais, morais, morais, psíquicas, psíquicas, emocionais, emocionais, por seu sangue, por por seu sangue. cura-me, cura-me, cura minha casa, cura minha casa, a minha família, a minha família, o casamento o casamento de cada esposa de cada e esposa, cada esposo que aqui está. de cada esposo que aqui está. Põe a mão no seu coração. Peça de Jesus essa cura, essa transformação, pela força da palavra, da cruz, da salvação que entra na sua vida hoje, agora. E com toda confiança, comece também a abrir os seus lábios e agradecer a Ele por tudo que Ele deu, por tudo que Ele entregou, por você, pela sua família, por todo mundo lá na sua família que já topou um dia pregar a palavra, ensinar o caminho certo de Deus. Agradeça ao Senhor por todas as pessoas que na igreja dedicam no serviço da transmissão da fé. Agradeça ao Senhor pela santa igreja que Ele fundou para dar a você o alimento de salvação. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelas curas que Ele realiza através da palavra, da pregação, dos sacramentos, da fé. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te louvo, Te louvo, te glorifico, nós te glorificamos, porque a minha família porque a minha família vai ser uma árvore vai ser uma que produz fruto que bendito produz fruto bendito da palavra, da palavra, da escuta da palavra, da escuta da palavra, da pregação da da palavra, pregação da do palavra, anúncio da palavra. do anúncio da palavra. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu creio, Senhor, Eu creio, mas Senhor, aumenta a minha fé. mas aumenta a minha fé. Amém. Amém.